eis que há próstro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar mais uma vez? Pai, que a Tua palavra encontre lugar em nosso coração. Usa, Senhor, dela, de forma a nos corrigir, nos ajustar à Tua vontade, nos fortalecer a fé e nos encorajar a vivermos de acordo com aquilo que o Senhor deseja para nós. Tudo isso nós pedimos no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, a cidade de Tiatira é a menor cidade que receberam as 7 cartas da Igreja da Ásia. Pode passar mais um slide? Pode passar mais um? Aqui está o mapa que nós temos visto em toda essa série de reflexões. Nós já refletimos sobre a carta a Éfeso, Esmirna, Pérgamo e agora Tiatira. Ela era a menor cidade e, interessantemente, ela recebeu a carta mais extensa. Nisso já há uma lição. Aos olhos do Senhor, a menor cidade ou a menor igreja não tem menos importância. Tem a mesma importância. Então, a menor cidade, a menor igreja, recebe a maior carta, com mais instruções, mais alertas, para que ela possa se arrepender. Como nós vimos nas semanas anteriores, essa região da Ásia Menor é uma região dominada pelo paganismo. Diversas religiões misturavam conceitos da antiga religião grega. Então, os deuses gregos eram adorados, misturado com alguns conceitos de mistério. O gnosticismo, que era um pensamento crescente naquele tempo, que acreditava que existia algum tipo de conhecimento oculto, especial, para que as pessoas pudessem conhecer a Deus, se relacionar com Ele, também era crescente e usava desses elementos, ou seja, era um sincretismo ligado às divindades pagãs, dominava toda a cultura da Ásia Menor, onde essas cidades todas estavam inseridas, e não é diferente com Tiatira. Tiatira, hoje, essa região, é a atual cidade turca de Aksar. Naquele tempo, ela era a menor cidade da região, a menor de todas. Ela era um pequeno centro industrial e um posto militar estratégico entre Pérgamo e Laodiceia. Havia uma estrada, volta ao antes, que ligava Pérgamo a Laodiceia. Pérgamo era a capital da região, Laodiceia era uma cidade importante. Então, Tiatira era um posto militar também para essa região. Pode passar. Essa aqui é uma das ruínas que ainda presentes hoje da construção rústica daquela região. Tiatira era considerada afastada, obscura. Aos olhos de muitas pessoas, era uma cidade conhecida como sem importância. Por quê? Porque era uma cidade de pessoas simples, de operários. Então, para muitas pessoas na Ásia Menor, essa cidade não era tão importante assim. Porque lá só tem pessoas que trabalham em empresas, eram indústrias. Por exemplo, Lídia, que aparece no livro de Atos, é de Tiatira, porque era uma cidade conhecida por essa produção industrial, têxtil. Então, as pessoas não consideravam importante essa cidade e, por consequência, às vezes também desprezavam os moradores de Tiatira. As diferentes indústrias dessa cidade, elas possuíam o que era chamado de associações fraternais. Mal comparando, eram como pequenos sindicatos, onde as pessoas se reuniam, se agrupavam de acordo com a sua profissão, com o seu trabalho. Era quase impossível alguém sobreviver em Tiatira sem fazer parte de uma associação. Porque era como se ficar fora do mercado de trabalho. Você tem que estar ligado a uma associação para ter uma profissão, para poder exercer a sua profissão. Só que essas associações, elas tinham divindades peculiares, especiais. Cada associação tinha um deus próprio, que era celebrado da seguinte maneira. As associações faziam banquetes, nesses banquetes tinham comida consagrada a esses ídolos, a esses deuses, e era muito comum nesses banquetes, nessas reuniões das associações, ser incentivado imoralidade sexual, a prostituição.
era algo que era comum porque faz parte da religião pagã antiga, da mentalidade grega pagã antiga. Isso estava permeando aquela cidade, entrando ou sendo misturado com o trabalho. Então, eram compromissos chamados de trabalho, mas que, na verdade, tinham esse cunho religioso para as pessoas que participavam dessas associações. Lidar com esse tipo de mentalidade, numa cidade pequena, rústica, era o desafio que os cristãos de Tiatira passavam. Esse era o desafio que eles enfrentavam. E qual foi o problema? Antes de nós pormenorizarmos, ainda introduzindo essa carta. A igreja de Tiatira acreditou em algo que muitas vezes as igrejas hoje também acreditam, mas que é um engano. A igreja de Tiatira acreditou que ela poderia viver com os mesmos valores do mundo que a cercava e continuar sendo igreja. Ela acreditou nisso. Ela achou que era possível isso. Que dava para fazer tudo mais ou menos igual, ou até mesmo igual, e ser igreja. Só que o Senhor da igreja, Jesus Cristo, faz um alerta sério a essa igreja. O alerta de Jesus Cristo é de que ele não tolera o que aquela igreja tolerava. Ele não aceita o que aquela igreja aceitava, e por isso ele precisava alertar aqueles irmãos, aquela comunidade. É interessante porque tolerância hoje é uma palavra que ela é quase um mantra. Ela é repetida, às vezes, inclusive, sem pensar sobre o que ela significa. Eu falei isso algumas semanas atrás, que tolerância, na verdade, mudou de significado no século XX. Já no século XX, no século XXI mais ainda. Até o início, meado do século XX, tolerância significava aceitar que o outro tem o direito de pensar diferente, de caminhar diferente, de crer diferente, de amar diferente. Da segunda metade do século XX para cá, isso mudou. Tolerância passou a ser uma imposição de que eu não só o outro tem o direito de pensar diferente, crer, amar. Não, eu tenho que aceitar que o outro faz é igualmente válido. E se eu disser que não é, eu sou um intolerante. Se eu disser que aquele caminho é um erro, eu me torno um intolerante. Ou seja, a palavra mudou de sentido. E o que acontece com Tiatira é essa lidar com essa palavra. Tolerar aquilo que Deus não tolera. E isso é um perigo. O Stephen Lawson vai chegar a dizer que a tolerância é um tipo de templo, onde o culto pagão hoje acontece. Nós vamos lá, oferecemos um tipo de culto aceito pela sociedade. É quase um dogma que é repetido, um mantra que é falado todos os dias, na televisão, nos jornais, em todos os lugares. Só que a Igreja do Senhor, ela recebe esse alerta. O único absoluto em nossos dias, por causa da tolerância, é de que não há absolutos. E é estranho isso, né? Não há absolutos, a não ser que não há absolutos. E aí boa parte dos cristãos, hoje, crê que não existe verdade absoluta. Foi feita uma pesquisa, final da década de 80, isso década de 90, e eu não creio que tenha mudado muito, e nem no Brasil é diferente. A pesquisa feita nos Estados Unidos, de mais de 60% dos cristãos acreditavam não existir verdade absoluta. Não existe. Cristãos, mais de 60%. Essa era a mentalidade de Tiatira. O Francis Schaeffer, que é um pensador e pastor importante do século XX, quando ele analisa essa mentalidade, essa falta de absolutos, essa falta de firmeza, ele diz assim: o homem moderno tem os pés firmemente plantados no ar. Ele está firmemente pisando em nada. Essa é a sua solidez. Nenhuma solidez. Nada mais nos choca. Nada nos deixa escandalizado. Coisas que hoje nós vemos com até certa tranquilidade como normal, há talvez uma geração atrás, não mais do que isso, era algo que as pessoas ficavam incomodadas com isso. Mas devido à massificação, devido às influências e pressões externas, culturais, como acontecia em Tiatira, essas coisas vão ganhando espaço no nosso coração. Porque ninguém quer pegar essa pecha de intolerante. Ninguém quer pegar a pecha do fundamentalista. Então, essas palavras servem como uma arma para conter, para empurrar para o lado aqueles que não concordarem conosco. O doutor Charles Colson diz assim, para encerrar essa introdução e podemos entrar nos versos: nosso senso moral tem sido permanentemente neutralizado. Sofremos uma lobotomia moral. Parece que aquela parte do nosso cérebro, ou do nosso coração, que cria que existem absolutos morais, foi cortada fora. Somos lobotomizados. Estamos insensíveis ao que acontece fora. Isso não é a primeira vez que acontece. Nós não somos os inventores disso. Em Tiatira já acontecia isso no final do primeiro século.
E aí, o que Jesus Cristo tem para dizer para aquela igreja e como nós podemos hoje aprender sobre isso? Primeiro, verso 18. Como nós vimos nas semanas anteriores, as cartas têm uma estrutura bem definida. A primeira coisa que Jesus faz nessas cartas, no Apocalipse, é ele se apresentar. E cada apresentação do Senhor da igreja traz uma característica de Jesus Cristo própria para aquela igreja, para responder o problema ou a necessidade daquela igreja. E Jesus se apresenta assim no verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, o anjo era o pastor, o mensageiro, né, de quem traz a mensagem da igreja, escreve, ou seja, para ele você escreve. Essas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Jesus se apresenta primeiro como o Filho de Deus. A divindade de Jesus é destacada aqui como em nenhum outro lugar. Em nenhuma outra carta, Jesus deixa claro logo no início que ele é Deus. E por que ele precisa dizer isso? Provavelmente para contrastar com as divindades das associações. Cada pessoa, cada associação, cada família tinha um Deus. Jesus vai dizer que ele é o Filho de Deus. Ele é Deus, um com o Pai e um com o Espírito. Ele é Deus. E a igreja sabe disso. Ele está escrevendo para a igreja, não para quem está fora da igreja, está escrevendo para a igreja. O Filho de Deus está escrevendo. O próprio Deus está falando com vocês, não um pequeno Deus da sua associação. É Deus que está falando com vocês. Ele se apresenta como Deus e ele descreve a si próprio como aquele que tem olhos como chama de fogo. A ideia da chama de fogo é a ideia de examinar, de sondar. Ou seja, Jesus Cristo tem um olhar capaz de enxergar todas as coisas. Ele conhece quem nós realmente somos. Ele conhece as nossas motivações. A igreja de Tiatira, ou qualquer outra igreja, ela pode ter a fachada que ela bem entender. As pessoas podem parecer ser os mais santos possíveis, mas o Senhor da igreja, Jesus Cristo, conhece quem são de fato. Ele tem olhos como chamas de fogo. Ele é capaz de sondar e ver se há algo que está errado, que precisa ser consertado. E ele diz isso para a igreja de Tiatira. Ele mostra que ele está observando, e ele conhece aqueles irmãos. E ele tem os pés semelhantes ao bronze polido, que mostram firmeza no seu julgamento contra o pecado. O bronze polido é a ideia de firmeza, como se uma estátua tivesse pés firmes. Não está vacilante, não está, como o Schaeffer disse, com os pés firmados no ar. Ele tem pés firmes. Firmes. Para quê? Para observar o que está acontecendo, para chamar o arrependimento, e aqueles que estão se arrependendo, então, enfrentar as consequências dos seus próprios caminhos. É isso que ele está dizendo, a igreja de Tiatira. Esse é o fundamento da acusação que ele vai dizer para aquela igreja. Aí uma igreja que está flertando com o pecado, uma igreja que está tolerando o pecado dentro da sua própria comunidade, ele está alertando que ele é Deus. Ele é Deus que conhece todas as coisas. Ele sabe a motivação real do nosso coração. E esse Deus que conhece tudo, terá tudo a juízo. Nada ficará escondido. Daquilo que o homem não se arrepender, responderá por isso. Ele está dizendo isso à igreja. Lembrando que essas cartas foram escritas num período onde a igreja está debaixo de perseguição. Então, Jesus está dizendo isso, já na introdução, e depois eu vou mostrar palavras duras dessa carta, não é para diminuir ou esmagar a igreja, mas é para despertá-la da sua sonolência. É para despertá-la do engano, para que a igreja se arrependa e não tenha que lidar com as consequências do seu caminho. Ele quer que a igreja se ajuste, porque ele sabe que o caminho que lhe aguarda é um caminho perigoso. E por isso ele chama aquela igreja de responsabilidade. Lembrando que ele é Deus, conhece todas as coisas e julgará um dia todas as coisas. Nós não podemos ficar indiferentes a essa realidade. Como igreja, nós servimos a um Deus que nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele nos conhece. As máscaras que nós usamos são para os outros. Para Deus nós não usamos nenhuma, porque Ele nos vê como realmente somos. O parecer santo, o parecer ser um cristão exemplar, pode confundir e enganar pessoas por muito tempo. Às vezes por uma vida inteira. Mas o Senhor nos conhece. E essa mensagem de alerta deve nos servir para nós então vivermos de forma coerente com a mensagem que pregamos. Buscarmos ao Senhor, pedimos ao Senhor que nos ajude a lutar de fato contra o pecado e a amar a santidade, não simplesmente de parecermos santos aos olhos dos outros. Mas o Senhor da igreja faz um elogio à igreja, que é o versículo 19. Queria que os irmãos lessem.
Conheço as tuas obras. Do que as primeiras. É um verso só, mas os elogios são grandes. Os elogios são grandes. Essa igreja possui muitas virtudes e Jesus Cristo reconhece e destaca essas virtudes. Tiatira, por exemplo, é a única igreja elogiada entre as 7 pelo amor. Só ela recebe esse elogio, que o amor era um amor verdadeiro, perseverante e crescente. Enquanto na igreja de Éfeso, nós vimos que o amor havia sido abandonado, eles estavam esfriando. O amor da igreja de Éfeso diminuía, o amor de Tiatira crescia. Jesus elogia por isso. O amor de vocês cresce, aumenta, persevera. A fé deles também era uma fé perseverante, que unida ao amor, fazia com que aquela igreja fosse uma igreja servidora. A igreja de Tiatira servia a Deus, e servindo a Deus, servia ao próximo com muita dedicação. Se você olhar para o versículo 19, ele vai dizer que essas obras, o amor, a fé, o serviço, a perseverança, estão crescendo, porque agora elas são maiores do que foram no passado. Elas são mais numerosas. Então o amor e a fé levavam aquela igreja a servir a Deus. E como eles serviam a Deus? Servindo as pessoas, servindo ao próximo, servindo à sociedade. Amar a Deus nos leva sempre a servir a Deus. Isso se concretiza no serviço, no lugar, na comunidade onde nós estamos inseridos. O Steve Lawson, que eu mencionei ainda há pouco, ele comenta nesse verso, ele diz assim: fé e trabalho são tão misteriosos quanto o sol e a sua luz. A fé é o sol, as boas obras, os seus raios. O que ele quer dizer com isso? A fé cristã, se ela é o sol, não dá para não ter os raios dela. E os raios dela são as obras, são o serviço cristão. Todo cristão é um servo de Deus, e ele serve a Deus, servindo onde Deus o colocou. No trabalho onde Deus o colocou, na escola onde Deus o colocou, na família onde Deus o colocou. Ou seja, não dá para ter o sol sem os raios, mas também não dá para ter os raios sem o sol. A fé cristã não pode estar resumida ou sentada nas boas obras, porque aí lhe faltaria o sol, a origem dos raios. É a fé e o trabalho, a fé e o serviço. E aquela igreja é elogiada pelas duas coisas. Eles têm a fé e têm o trabalho e a obra. Esse elogio profundo, simples, direto, mas profundo, ele nos lembra, irmãos, que o amor da igreja pelo Senhor e a fé nele, ou seja, a confiança em Deus, precisa resultar em serviço cristão, coerente com esse mesmo amor e essa fé. É uma impossibilidade nós sermos alcançados pela graça de Deus, nós experimentarmos o seu amor e ficarmos indiferentes às necessidades que Deus nos apresenta para que possamos servi-lo. Eu lembro que mencionei também algumas semanas atrás, quando eu ouvi de um pastor algo muito interessante. Ele disse que uma pessoa perguntou para ele: pastor, Deus precisa das minhas boas obras? Ele falou: não, mas o seu vizinho sim. Deus não precisa que você faça nada para ele, nada, mas as pessoas à sua volta sim. Então, o que Deus vai fazer? Usar você para servir essas pessoas. Usar você para servir esse bairro. Usar você para servir essa escola. Usar você para servir essa empresa. E assim por diante. A fé cristã, acompanhada do amor a Deus, resulta em serviço a Deus. E esse serviço se torna palpável, concreto, quando eu sirvo onde Deus me colocou, as pessoas que Ele colocou à minha volta. E a igreja de Tiatira é elogiada por isso. Como igreja do Senhor, nós precisamos buscar, crescer, perseverar nesse caminho. Não é algo que fica pronto da noite para o dia. É um caminho de perseverança. E aquela igreja começou pequena, mas estava crescendo dia após dia, que é o que nós vamos fazer também. Tem que haver progresso, crescimento da nossa parte nessas áreas. Mas depois desse elogio tão profundo, tão sincero, porque essa é a diferença. Nós, às vezes, quando vamos elogiar, nós somos bajuladores. Nós temos elogio falso, às vezes, ou floreado. Jesus Cristo faz um elogio sincero, mas Ele não esquece o que há de errado. E Ele faz uma acusação também sincera, séria, quanto àquela igreja. Qual é o problema dessa igreja tão ativa, tão dedicada ao Senhor? Qual é o problema deles? O problema deles é que eles toleravam o falso ensino. Eles possuíam amor sem doutrina, ao contrário da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha doutrina, mas não tinha amor. E por isso Jesus falou: arrependa-se disso. A igreja de Tiatira tinha muito amor,
mas sem doutrina nenhuma. Jesus diz, arrependa-se disso também. Observe, Apocalipse 2, os versos 20 a 23. Tenho, porém, contra ti, o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Esse que é próximo de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Meus irmãos, não pode haver polarização entre amor e doutrina. Amor e doutrina precisam necessariamente caminhar juntos. Eles estão ligados de forma inseparável na vida da igreja. Porque uma igreja que só tem a doutrina sem o amor é como a igreja de Éfeso, que é acusada de ter perdido o amor pelo Senhor, o amor pelas pessoas à sua volta, e Deus a chama de volta ao primeiro amor. Mas uma igreja que tem esse amor, ou esse desejo de servir, mas não tem a doutrina, está igualmente errada. Ela também é chamada a se ajustar, precisa se arrepender. Por quê? Porque está sendo alimentada falsamente, e a falsa doutrina vai matá-la. Ou seja, logo, logo, esse amor não vai fazer mais sentido algum, e nem terá utilidade alguma, porque ela vai morrer, essa igreja. Ela vai morrer pelo engano, pela falsa doutrina. É como o corpo humano, ao comer algo que lhe faz mal, o veneno, vai morrer. Então não adianta ter energia para servir, para trabalhar, se você se envenenar, porque você vai morrer. A igreja está se envenenando. Logo, o seu serviço não vai fazer mais sentido algum. O seu amor não vai ter nenhuma utilidade. Logo, logo. Por isso ela precisa se arrepender do engano, do tolerar o erro, o falso ensino, para que ela possa continuar, de fato, servindo ao Senhor, de acordo com a vontade de Deus. Algumas coisas aparecem aqui. Uma igreja que estava sem firmeza doutrinária foi presa fácil, pelo que parece, para Jezabel. Jezabel aqui não é um nome. Jezabel aqui é uma referência a uma das mulheres mais perversas do Antigo Testamento. Então, Jezabel não era o nome dela. Eu estou dizendo isso porque ninguém coloca o nome de ninguém de Judas, né? Mas, às vezes, a gente referencia, né? Fulano foi um Judas, né? O que a gente está querendo com isso? É um traidor. Ninguém ia colocar o nome de Jezabel, porque todo mundo sabia quem foi Jezabel. Mas a referência para dizer que essa mulher se comportava ou fazia coisas semelhantes ao que aquela Jezabel fez. O que foi que ela fez? A Jezabel original, no Antigo Testamento, ela veio de Sidom, ou seja, de fora da nação de Israel, para se casar com o rei Acabe, que foi, inclusive, um rei perverso também. Ele era o rei, mas quem controlava o reino era Jezabel. Jezabel dava as cartas, Jezabel direcionava todo o reino. E, em especial, Jezabel conseguia controlar o reino de Israel, porque ela inseriu, no meio do culto de Israel, o culto a Baal. Baal era o deus da fertilidade de Sidom, da sua terra original. E ela inseriu esse culto dentro do culto de Israel. E qual era a principal característica do culto de Baal, o deus da fertilidade? Um banquete, porque era a fertilidade para a plantação e para os animais, e imoralidade sexual. O culto a Baal tinha prostituição cultica dentro do culto. Porque eles acreditavam, de alguma maneira, estar celebrando a fertilidade que eles achavam que Baal podia lhes dar. É esse tipo de culto que a Jezabel original introduziu em Israel. E Acabe, o rei, deixou que ela fizesse isso e ela controlava, assim, o povo de Israel. Inclusive, nessa época, Deus levanta Elias. E o episódio conhecido, onde Elias enfrenta os profetas de Baal, mostra que Baal não é um Deus de verdade, ele é um falso Deus, ele é um ídolo. Deus é Deus verdadeiro, e inclusive, ele, por ordem de Deus, destrói o culto a Baal, matando 450 profetas de Baal. Mas Elias foge de Jezabel, porque Jezabel era mais perigosa do que 450 profetas de Baal. Era muito mais perigosa. Era muito mais perigosa. Essa mulher era uma assassina. E ela promoveu prostituição, idolatria, ela destruiu o reino de Israel. Ela destruiu o reino de Israel sobre a conivência, ou o olhar indiferente de Acabe, o seu marido, que era o rei.
E por isso ela é usada como referência agora, no livro de Apocalipse, séculos e séculos e séculos depois, para dizer que lá naquela igreja há alguém tendo um comportamento, inserindo na igreja algo semelhante ao que ela inseriu em Israel. Provavelmente essa Jezabel, que recebe esse apelido no livro de Apocalipse, ou era a esposa de um líder da igreja, um presbítero, ou ela era esposa de um homem de negócios importantes da cidade, porque a cidade era uma cidade de indústria. Então, ou ela tinha influência na igreja por ter uma liderança da igreja ao seu lado, um marido, como o rei Acabe, digamos assim, que permitisse que ela tomasse as rédeas, ou ela tinha influência na igreja porque ela tinha influência na cidade. De qualquer forma, o que ela faz é, ela dirige a igreja. Ela conduz a igreja para onde ela quer. E o resultado disso foi que ela levou cristãos a comerem alimentos sacrificados aos ídolos e a participar de práticas imorais nos encontros, nos banquetes das associações da região da cidade de Tiatira. O William Barclay, quando vai explicar o que estava acontecendo, ele vai dizer assim: esses sindicatos reuniam-se com frequência para uma refeição comum. Tal refeição era, pelo menos em parte, uma cerimônia religiosa. Era realizada provavelmente em templos pagãos, tinha início com libação aos deuses, o próprio alimento era oferecido aos ídolos. A posição oficial da igreja era de que um cristão não poderia participar de tais refeições. Só que Jezabel, a Jezabel agora apelidada, começa a dizer que eles podem participar de tais refeições. Agora imagina, uma pressão econômica e cultural enorme. Por quê? Não participar da associação ou dos banquetes dela é colocar em risco o próprio trabalho. Você é um artesão, a associação de artesãos promove um banquete que você não vai, você não participa da associação, você sai do círculo de negócio. É uma pressão econômica terrível. É uma pressão cultural. A mentalidade da cidade de Tiatira é de que esses banquetes eram parte da cultura da cidade. Era o normal participar deles. Todo cidadão de Tiatira participa. Como pode só vocês não participarem? Só vocês não vão participar? Que isso? E agora, dentro da igreja, surge uma líder, digamos assim, que diz, eles têm razão. Não há nada de mal em participar dos banquetes com eles. Porque faz parte do seu trabalho e porque é da cultura da cidade. E ela consegue convencer muitos cristãos. Essa falsa profetisa consegue convencer muitos cristãos. E esse alerta, ele é dado porque a igreja está se deixando levar. Deus conhece as motivações ocultas do coração humano. Eles sabem que essa igreja está sendo seduzida pelos ensinamentos dessa mulher dentro da comunidade. Ele sabe que essa falsa liderança dentro da igreja está desviando a igreja. E por isso que Jesus Cristo, pela caneta, pela pena de João, no versículo 23, que nós lemos, ele cita 2 salmos. O Salmo 7, verso 9, e o Salmo 62, 12, que dizem assim, cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. E o Salmo 62, 12 diz, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. É por isso que João registra as palavras de Jesus, que Jesus falou para ele, eu conheço, eu sondo vocês, que é o Salmo 7. Lembra dos olhos de fogo? Eu conheço vocês. Eu sei que essa falsa liderança, o que Jezabel está fazendo entre vocês, está enganando vocês. Vocês estão se sentindo seduzidos por isso. Vocês querem participar dessa aparente vida cultural que, na verdade, é promiscuidade, é imoralidade e idolatria. Vocês querem participar disso. Vocês estão sendo levados, alguns já foram. Eu conheço, eu sei disso. Mas cuidado, porque ao conhecer, eu vou retribuir cada um segundo a sua obra. E aqui é interessante, porque as pessoas quando leem o Salmo 62, ou leem aqui Apocalipse, vão achar que dá para defender então salvação pelas obras. Mas essa carta foi escrita para quem, irmãos? Para a igreja ou para incrédulos? Para a igreja. Então Jesus está dizendo você, meu servo, meu discípulo, eu vou retribuir você de acordo com as suas obras. Você foi salvo pela graça, mas eu vou retribuir você de acordo com as suas obras. E, inclusive, ele coloca um juízo pesado no tempo, na história. Jesus não está falando só que ele vai julgar essa igreja no último dia. Não, eu vou julgar vocês agora. Eu vou colocar essa mulher de cama,
que alguns autores vão dizer que é uma palavra irônica, já que ela se prostituía, ou seja, ela usava a cama, o leito, para enganar, para fazer imoralidade. Eu vou colocar ela de cama adoecida. Os filhos, não está falando de filhos dela que ela gerou, não é isso. Filhos é daqueles seguidores. Os seus seguidores, todos que não se arrependerem, vão morrer. Porque esse caminho é um caminho de morte. Nesse que a Bíblia ensina, no livro, quando fala de sabedoria, que há caminhos para o homem, parecem caminhos bons, mas o seu fim é caminho de morte. Eu estou dizendo, quem permanecer nesse caminho vai morrer. Esse é meu alerta para vocês. Abram os olhos. Abram os olhos, porque esse caminho é um caminho perigoso, é um caminho de morte. Eu conheço, sei o que está acontecendo. E mais, o versículo 21, Jesus vai dizer que deu tempo de arrependimento. Jesus diz, eu dei a ela tempo para que se arrependesse. Mas diz o que no versículo 21? Ela não quer arrepender-se. Ela não quer mudar de caminho. Arrependimento é mudança de caminho. Ela não quer mudar de caminho. Ela quer permanecer na imoralidade. Isso que ela tem que trazer para dentro da igreja. E por isso, Jesus, que é um juiz compassivo, Jesus é um juiz com muita compaixão, que dá tempo para o arrependimento. Mas aqueles que não se arrependerem, a ofensa e a rebeldia não vai ser tolerada. Meus irmãos, por medo de nós sermos taxados de moralistas, muitas vezes nós cedemos em áreas que não deveríamos ceder. Precisa existir uma clara distinção entre as práticas da igreja e as práticas daqueles que estão fora da igreja. E essa linha divisória não é uma linha de superioridade. Nem a igreja é melhor, nem o mundo é melhor. A questão não é essa. A distinção é porque a igreja crê em Deus, crê na sua palavra. Ao crer nisso, isso deve resultar em atos diferentes daqueles que não creem em Deus nem na sua palavra. Então a igreja precisa ter essa distinção de prática. E mais, a fé da igreja traz consequências práticas. Então Jesus está dizendo para a igreja de Tiatira, vocês estão se assemelhando, tornando-se iguais à sociedade à sua volta, achando que isso vai lhes trazer alguma vantagem, mas aos meus olhos, isso só traz juízo. Só traz juízo. Não dá para se assemelhar, não dá para copiar. Quantas vezes nós lidamos com isso como cristãos? Individualmente, com essas pressões, e como comunidade. Quantas vezes? Quantas vezes eu vejo igrejas, e com muita tristeza eu digo isso, que acham que para atrair as pessoas, elas devem borrar essa linha de distinção. Então, não há até mais distinção. Quantas pessoas se orgulham, também disso isso com tristeza, quando alguém diz, nossa, você é cristão, eu nem sabia, porque nem parece. Essa palavra não é uma palavra de elogio. Pode parecer de quem diz, mas aos olhos de Jesus Cristo, que tem olhos como chama de fogo, que conhece nossas motivações, essa palavra deve soar como um alerta, como uma sirene dentro da nossa mente, dizendo, algo não está bom, algo está errado. Se não está parecendo que você é um cristão, algo está errado, muito errado. Você precisa acordar o quanto antes, porque você está num caminho perigoso. Deus é paciente, Deus é perdoador, mas Ele não tolera a falta de arrependimento. Não tolera. Mais grave ainda era a culpa de alguém que, além de pecar, levava outros a pecar. A culpa da igreja por tolerar está sendo levantada, mas a culpa dessa Jezabel, dessa liderança, é ainda mais grave. Por isso, em nossos dias, quando o falso evangelho tem entrado muitas vezes em nossas igrejas, a culpa é nossa quando aceitamos o falso evangelho, e a culpa daqueles que trazem o falso evangelho é ainda maior. E eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que há, em nossos dias no Brasil, para falar só da gente, pessoas que se chamam pastores, mas que, na verdade, eles são como Jezabel, ensinando idolatria, imoralidade, pervertendo o evangelho. Quem ouve e vai atrás tem culpa e precisa se arrepender, mas eles têm culpa maior. Culpa maior. Mas a boa palavra do evangelho é: arrependa-se porque ainda há tempo.
arrependa-se. Muda de caminho. Ainda há tempo. Dá tempo para a igreja, dá tempo para aqueles que erradamente ensinam o falso evangelho. E é isso que Deus faz na chamada ao arrependimento, versos 24 e 25, que nessa carta tem uma característica um pouco diferente. Olha para a sua Bíblia. Versos 24 e 25 dizem: digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então, somente conservai o que tendes até que eu venha. Mesmo na igreja, tão presa pelo pecado e firmada numa mentalidade tão mundana, mesmo lá, Deus sempre preserva um remanescente fiel. E é interessante isso, porque ele foi citado aqui, Jezabel, né? Na história da Jezabel verdadeira, original, quando Elias foge de Jezabel e ele se esconde numa caverna, Elias acha que só sobrou quem em Israel adorando o Deus verdadeiro? Só ele. E ele vai dizer para Deus isso: Senhor, fiquei eu só. Deus fala o que para Elias? Tem 7.000 que eu preservei, que não se dobraram diante de Baal. É daí que nasce a doutrina do remanescente fiel. E agora aqui de novo um episódio onde uma outra Jezabel surge e Deus diz que lá em Tiatira também tem gente que foi preservada. E essa parte da carta é para eles. Essa parte da carta é para ser lida para eles. Não é tanto um arrependimento como nas outras cartas, porque o verso 21 diz que já foi dado o tempo de arrependimento. Mas é um conselho, é um chamado aos fiéis da igreja, que eles permaneçam fiéis. Aqueles que estão nessa comunidade, que está seguindo a idolatria, está seguindo a imoralidade, o pecado está entrando, alguns foram preservados, Deus diz para eles: permaneçam assim. Eu imagino, meus irmãos, que não devia ser fácil para esses cristãos. A cidade inteira, todas as empresas, e agora dentro da igreja, as pessoas querendo seguir numa direção, e alguns poucos falando: não, o caminho do Senhor é outro. Não devia ser nada fácil para esses irmãos. E por isso, Jesus Cristo, Senhor da igreja, encoraja eles e diz: permaneçam firmes até que eu venha. Aguentem mais um pouco até que eu venha. Suportem. Eu não vou colocar outra carga sobre vocês. Vocês não vão receber nenhum juízo. Vocês vão ser preservados. E eu vou voltar até que eu venha e pegue, resgate vocês. A falsa profetisa de Tiatira, ela defendia que os seus ensinamentos eram as profundezas de Deus, ou seja, eram mistérios de Deus. Mas Jesus Cristo disse que esses mistérios, profundezas, são de quem? De Satanás. Isso era algo muito comum, porque devido ao gnosticismo, entrou no cristianismo essa influência de pensar que conhecer a Deus era conhecer alguma coisa secreta, é ser iniciado em algum mistério oculto que lhe permitisse ser mais espiritual, algum tipo de chave espiritual que ao descobrir, ao conhecer, eu agora me torno mais santo do que todas as pessoas. Isso é um engano. Não é isso que a fé cristã prega. Nem era lá e nem é hoje. O que aquela igreja precisava, o que toda igreja precisa, é simplesmente do Evangelho. Só isso. E esse é um outro contraste interessante. Enquanto eles buscavam profundezas e mistérios, Jesus fala para eles coisas simples, que qualquer pessoa pode ouvir, qualquer pessoa com a direção do Espírito pode entender. Os falsos mestres ensinavam coisas muito profundas, mas aquela igreja precisava seguir nas coisas mais simples. E um exemplo dessas coisas simples, que a igreja precisava resgatar, e ainda hoje, no caso de Tiatira, e para nós serve de alerta, é o que diz Romanos 12, 9. Vamos ler juntos? O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. O cristão é chamado para simplesmente detestar, odiar o mal, ou seja, tudo aquilo que Deus odeia, que Deus abomina, que aborrece o Senhor. O cristão também deve abominar, aborrecer-se. Tudo aquilo que Deus ama, ele deve amar. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: deteste o mal e apegue-se ao bem. Pode parecer uma obviedade isso, mas, meus irmãos, na luta contra o pecado, nós temos que lutar. Na luta contra o pecado, lute. Lute de verdade.
Começando pelo seu coração. Porque muita gente que ouve uma mensagem como essa, lê esse texto e pensa, então, deixa eu procurar Tiatira aqui na minha vizinhança aqui, deixa eu ir lá na minha casa, ou sei lá onde. Vamos começar procurando na gente. Porque nós, muitas vezes, somos mais parecidos com esse tipo de igreja, nós, eu e você individualmente, não necessariamente a nossa igreja, do que nós gostaríamos de admitir. Há muitas vezes no nosso coração o desejo de aceitar e tolerar certas coisas, ou porque é conveniente, ou com medo de represália, por outra questão, por medo de ser ridicularizado. E nós aceitamos, toleramos, fingimos que tudo bem. Eu me lembro que, quando eu estava na embaixada, porque eu não era embaixador, né? Sou embaixador do rei, né? Mas quando eu estava na embaixada, meu conselheiro falava o seguinte, olha, um dos maiores perigos, uma frase, quando alguém falar para você, você tem que sair na hora daquele lugar, é quando alguém falar para você assim, cara, isso tem nada a ver. Quando alguém falar, tem nada a ver, você dá nem tchau, você vira as costas e sai andando, porque tem a ver. Porque se não tivesse, não precisava falar, né, meu? Quando não tem nada a ver, não precisa falar que não tem a ver. Todo mundo sabe. Então, quando alguém tem que dizer, não tem nada a ver isso, é porque tem a ver. Como tem que disfarçar. Tem que tentar convencer você. Então, alguém diz para o cristão, não tem nada a ver ser cristão e fazer, tem nada a ver. Tem. Por isso que tem que falar. Tem. Então, vira as costas e sai. Porque é isso que estava acontecendo com Tiatira. Tiatira acreditou numa falsa profetisa que disse, tudo bem, siga nesse caminho, não tem problema, nós ainda somos igreja do Senhor. Eles não eram mais, pelo menos não nessa prática, e eles estavam sendo alertados quanto a isso. A graça e a bondade de Deus, elas não devem ser confundidas como uma licença para viver em rebeldia contra Ele. Pelo contrário, a graça e a bondade de Deus devem ser encaradas como um convite ao arrependimento, voltar-se para o Senhor e ser perdoado por Ele. A graça e a bondade de Deus são um chamado para se arrepender e receber o perdão. Nunca deixe seu coração te enganar, achando que pelo fato de Deus ser bom, você pode ser mal. Isso é um engano. Pelo fato de Deus ser bom, nós temos que ser bons. Temos que seguir o bem e detestar o mal, como a Bíblia ensina. E por fim, versos 26 a 29, o Senhor vai dar um encorajamento. Porque Ele repreendeu a igreja pelo seu engano, repreendeu aquela falsa liderança, Ele deu uma palavra para animar aqueles que eram fiéis, e Ele dá um encorajamento para todos que se arrependerem e permanecerem fiéis à sua palavra. Versículo 26 a 29, vai aparecer, os irmãos podem ler? Ao vencedor, com o cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A promessa que aparece aqui, para encorajar aqueles irmãos a se arrependerem do pecado, voltarem-se para Deus e permanecerem firmes, a promessa é uma citação do Salmo 2, versos 8 e 9, que diz, pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O Salmo 2 não está falando de nós, da igreja, do cristão. O Salmo 2 é um salmo messiânico. Ele está falando de Jesus Cristo. Jesus Cristo é quem herda as nações. Ele herdou as nações. Todas elas pertencem a Ele, porque Ele é o herdeiro de toda a criação. É isso que a Bíblia ensina. Só que aqui, João, por inspiração do Espírito, cita esse salmo messiânico, referindo-se ao próprio Jesus Cristo, para mostrar que Ele, como herdeiro da criação, também será o juiz daqueles que ignoram a Deus e blasfemam contra Deus. O que João está dizendo para aquela igreja é, o Senhor da igreja, que herdou tudo, Ele conhece tudo, e Ele tem o poder e a autoridade para julgar as nações. Mas, ao mesmo tempo, que traz esse juízo aos povos, que Ele julga aqueles que não se arrependem, Ele é gracioso para aqueles que se apegarem à sua graça. Aqueles que se apegarem à sua graça, Ele promete, primeiro, que vão governar com Ele no seu próprio reino sobre os povos. Cristo vai governar as nações
E ele diz nessa carta, para que ele te atira, aqueles que se arrependerem e que perseverarem nas minhas obras vão governar comigo. Cristo é o governante, mas nós teremos o privilégio de estar ao seu lado no seu reino estabelecido. E essa é uma promessa para a igreja. Aos olhos daqueles cristãos, eles não tinham como ficar isentos de participar nessas reuniões, nesses banquetes, nessas práticas imorais, porque era muita pressão, eles não tinham controle sobre a vida na cidade, eles eram pessoas simples, operários, eles não mandavam em nada. Mas Deus está dizendo para eles, se vocês me obedecerem e pensarem na minha obra, vocês não vão mandar numa cidade como Tiatira, vocês vão estar ao meu lado no meu governo. Esse é o meu encorajamento para vocês. Vocês hoje podem acessar pessoas sem controle de nada, sem dar ordem em nada. Vocês estão sendo mandados, têm que obedecer. Mas perseverem em seguir a minha vontade, porque no meu reino vocês estão ao meu lado, no meu governo. Essa é a promessa para eles. Uma esperança para a gente que talvez se sentisse incapaz de resistir tanta pressão numa cidade como aquela. Mas ele promete também uma outra coisa. Além de governarem com ele, ele promete que eles vão receber a estrela da manhã. E aqui é uma referência que vai ser explicada mais claramente em Apocalipse 22:16. Eu vou ler antes de explicar. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Há uma referência no Antigo Testamento a Satanás, quando ele é lançado para fora do céu, que ele cai como a estrela da manhã, com um brilho como o da estrela da manhã. Então as pessoas confundem, acham que estrela da manhã, Satanás é Jesus Cristo? Não. Primeiro, que a referência é de semelhança. É como se um anjo que tivesse luz, agora cai como a estrela da manhã, como uma estrela cadente. Não é que ele é a estrela da manhã. Como a estrela da manhã. A estrela da manhã é uma referência à estrela d'alva. A primeira estrela. Ela está ali, está iluminando na escuridão. Estrela da alvorada, estrela d'alva. Então, a ideia de que Satanás, como uma estrela cadente, que antes brilhava, caiu como uma estrela da manhã. Então, é semelhante, por exemplo, quando diz no livro de Atos, que quando os apóstolos pregaram, havia línguas como que de fogo. A descrição no original, e em português também fica claro isso, não é que as línguas eram de fogo. A semelhança era como fogo. A descrição é essa. Então, a descrição de Satanás é, ele brilhou como uma estrela e cai como uma estrela da manhã. Mas Jesus Cristo diz sobre si próprio, pela boca e pela pena de João, que ele é a brilhante estrela da manhã. A verdadeira estrela da manhã, que brilha não só todo dia de manhã um pouquinho, mas quando o sol vem desaparece, a brilhante estrela da manhã, que brilhará eternamente, é o próprio Jesus Cristo. E ele diz para aquela igreja, quem perseverar vai receber essa, a verdadeira estrela da manhã. Ele, o próprio Cristo, se dá à igreja. A promessa é, eu me darei a vocês, o próprio Cristo, presente na estrela, como estrela da manhã, brilhando, para resgatar a igreja. Porque essa promessa para Tiatira é a promessa da volta do Senhor. Estão dizendo, perseverem, aguentem esse período difícil, porque eu venho, como brilhante estrela da manhã, para resgatar vocês. É muito difícil, e eu vou concluir com isso, meus irmãos, às vezes, creio que os irmãos concordam comigo, quando nós vemos um mundo tão perverso, tão difícil, tantos problemas, tanta injustiça, parece para nós, às vezes, que essas coisas nunca vão se resolver. Nós ficamos incomodados com isso, não é verdade? Porque há um senso de justiça em nós, que é reflexo da imagem de Deus, da qual nós somos feitos, né? Então, nós ficamos indignados com essas coisas. E nós sabemos, mesmo não sabemos o que é, sabemos que há coisas que estão ocultas, ou seja, escondidas para nós, que são ainda piores daquelas que nós sabemos. Tanto em nível de governo, em corrupção, tanto em imoralidade e tudo mais. A perversidade humana, mesmo que nós não conheçamos tudo o que acontece, nós sabemos que pode ter coisa pior. E aquela igreja está experimentando é uma sociedade, uma mentalidade muito similar à nossa. Só que já estava entrando na igreja. E por isso eles são alertados. E qual é o encorajamento para nós? É sabermos, meus irmãos, que o nosso Deus tem olhos como chama de fogo. Aquilo que está oculto para mim e para você, para Deus está claro. Os homens mais poderosos desse mundo, que acham que podem tramar escondidas, estão diante da face de Deus, expostos. Como diz o Salmo, como se fossem pobres e nus.
diante de Deus, sem nada para poder se esconder, expostos à sua própria vergonha. Então isso deve servir para a igreja de encorajamento. Saber que, ao perseverarmos, ao nos mantermos firmes diante do Senhor, fiéis à sua palavra, mesmo com essas pressões, para cedermos, para deixarmos algumas coisas para lá, para aceitarmos coisas na igreja que a palavra condena, mesmo as pessoas, se nós perseverarmos, um dia, o Senhor vai dar todas as coisas ao seu devido fim. Tudo vai se encaixar no lugar certo. Deus vai trazer justiça e paz para sempre. Aqueles que perseverarem vão experimentar estar com Ele no seu reino, vão experimentar a brilhante estrela da manhã, a presença da glória de Deus. Mas também deve nos alertar. Nos alertar porque muitas vezes nós olhamos para os outros e vemos neles essas falhas. E nos esquecemos do grande perigo que é em nosso próprio coração. Se você tem vivido pelos seus próprios caminhos, longe da graça de Deus, ainda há tempo para você se arrepender e ser aceito e acolhido por Jesus Cristo. Ainda há tempo para arrependimento. Não faça como Jezabel, achando que agora é melhor continuar no caminho que está. Há tempo de arrependimento. Isso significa que ao se arrepender, você recebe Jesus Cristo como seu Salvador e você é acolhido com Ele eternamente. Há tempo para arrependimento. E para nós, a igreja, que essa carta foi escrita para a igreja, nós devemos estar alertas, pois apesar de nós estarmos livres do julgamento final, o julgamento que está reservado para quem não se arrependeu, graças aos méritos de Cristo, nós não podemos viver uma vida em pecado, em desobediência. Nós somos chamados para a santidade. O nosso Deus não tolera a presença do mal. E se nós somos os seus filhos, de forma nenhuma podemos viver na presença do mal, praticando o mal como algo corriqueiro. Às vezes as pessoas perguntam para mim coisas do tipo: pastor, eu posso participar de tal coisa, tal festa, tal evento? Posso mandar o filho para o Halloween? É bom usar esse exemplo porque ele está perto, né? Foi mais recente. Eu poderia usar outros, né? Poderia falar de baile de carnaval, Cosme e Damião, sei lá mais o quê, né? Meu irmão, nós temos que ter muito cuidado. Porque tem coisas que aparentemente em si não são pecaminosas, mas são o caminho para a destruição. E nós cedemos nelas agora, daqui a um tempo nós cedemos em outras, e quando nós vamos ver, nós estamos como a igreja de Tiatira. O pecado está dentro da gente, dentro da igreja, e já não mais nos choca, já nos incomoda mais, porque afinal, nós somos pessoas tolerantes. Mas Jesus Cristo, o Senhor da igreja, diz: eu não tolero o que vocês toleram. Eu não aceito o erro. Por isso, se arrepende. Se abstenha dessas coisas que desviam você do caminho. Busca o Senhor. Viva no caminho da santidade. A gente tem que ter cuidado para não criar um caminho legalista, com uma lista de coisas, onde você tem que passar lá e verificar onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Não. O que você tem que saber é, quando você busca o Senhor, essas coisas, convites, situações, eventos, te aproximam do Senhor. Ou elas estão pouco a pouco, desviando você. Pouco a pouco, levando você para caminhos perigosos. Por enquanto é tempo de arrependimento. Mas chega um dia, como eu fui para Jezabel, agora não tem mais arrependimento. Agora é juízo. Agora é disciplina. Ainda há tempo de se arrepender, buscar o Senhor, buscar a santidade. Mesmo diante das pressões que nos cercam, perseverar na vontade de Deus, seguindo de acordo com a sua vontade. Vamos orar? Deus bendito, Pai querido, Senhor, nós pedimos que essa palavra que nós lemos, ouvimos, foi explicada, seja usada pelo Teu Espírito, Senhor, para nos despertar. Quantas vezes nós mesmos estamos brincando com coisas que são uma ofensa contra o Senhor. Estamos flertando com o pecado, achando que poderemos continuar sendo uma igreja e deixando o pecado escondido, tolerado, aceito. Pai, nos desperta desse engano. Abre nossos olhos, Senhor, nos perdoa, Pai, e nos ajuda a lutar contra o pecado.
Ó Pai, que nossa palavra, nossa mensagem, assim como nossas vidas, Senhor, sejam vidas que reconhecem a Tua graça, que perdoa pecadores arrependidos, mas que nós nunca nos apoiamos na Tua graça para viver na contramão da Tua vontade. Pai, mas pelo contrário, que a Tua bondade nos encoraje a voltarmos para o Senhor dia após dia, voltarmos para o Senhor uma vez após a outra depois de cairmos e pedirmos ao Senhor força para não cairmos mais naquelas mesmas coisas, ó Pai. Senhor, nos ajude, Senhor. Pai, perdoa, Senhor, a Tua igreja nesse país que tantas vezes tem aceito coisas estranhas, achando que está seguindo mistérios do Senhor, mas segue profundezas de Satanás, ó Pai. Senhor, abre os olhos dos nossos irmãos, ó Pai. Pai, de forma, Senhor, que a Tua palavra, o simples evangelho da Tua palavra, seja aquilo que nós pregamos e aplicamos na nossa vida. Isso somente. Senhor, nos ajuda, Senhor, a termos uma vida condizente com o evangelho, de forma que haja uma distinção, não porque nós somos melhores do que ninguém, mas porque nós nos arrependemos. Nós somos pecadores, mas pecadores arrependidos, ó Pai, que confiam em Cristo e em Cristo somente. E é por confiar em Cristo que nós confiamos nas promessas. A promessa de estar no Teu reino e de gozar para sempre do brilho da brilhante estrela da manhã. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Pai, que nós possamos, então, não só ser ouvintes, mas praticantes dela, de acordo com a Tua vontade, para a glória do Teu nome, Senhor. Isso nós pedimos e desde já agradecemos. No santo nome de Jesus Cristo. Amém. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre e Senhor.